Olá, mundo! Está começando mais um vídeo do canal Delas pro Mundo. Eu sou a Andy. E eu sou a Gabi. Sejam bem-vindos. Se inscreva no canal, ative o sininho E vem com a gente. Eu sou a Alice. Eu sou a Alice. Eu tenho 12 anos. Eu sou uma garotinha muito vaidosa. Faz pouco tempo que eu menstruei. E eu adoro pintar as unhas e... Chama um parente pra fazer uma construção em casa. Ele é pedreiro. Ele é tão legal, ele é idoso. E todo mundo gosta dele, da família. E eu também gosto muito dele, ele é bem legal. E ele se dá bem com todo mundo. Ele tava dormindo lá em casa, porque a casa dele era muito longe. E numa noite, eu tava pintando minhas unhas. Pintando, porque eu adoro pintar minhas unhas. Eu sou muito vaidosa. Eu ainda lembro, eu tava com uma saia de 3 folhos, era preta e o folho do meio era estampado. Ai, era tão linda. Eu tava com uma blusinha rosinha, cheia de bolinha, ela era de manguinha aqui. E tava aí? pintando as minhas unhas. É verdade. E aí, eu senti a mão dele. Ele começou a passar a mão nas minhas pernas e tava conversando comigo, como se não estivesse fazendo isso. E ele começou a subir a mão. Foi para minhas coxas. E ficou passando, aliciando a minha perna, apertando. Aham. E ele foi subindo. Ele foi para debaixo da minha saia. E quando eu vi, ele tava com a mão nos meus seios. E Ele disse pra mim que não deixa ninguém pegar aí. Só eu posso, tá bom? eu fiquei muito nervosa. E eu comecei a gaguejar e falar, a minha tia tá me chamando. E eu corri pra sala, saí de lá. E eu tava tão nervosa e eu fui direto pro colo da minha mãe. Falei, mãe, ele Passou a mão em mim, e eu não gostei. Quem que passou a mão em ti? O tio lá, o pedreiro. Ele passou a mão em mim, mãe. Aí a minha mãe... Não conta pro teu pai. Minha mãe disse isso. Ele vai querer matar ele. Tu sabe como teu pai é? Não conta pra ele. E nem pra ninguém. E aí eu não consigo lembrar mais dos detalhes do que aconteceu naquela noite. Eu só sei que ela não contou pro meu pai. E ele continuou lá por um tempinho. E depois foi embora. Ele nem acabou a construção. Não. E aí os anos foram se passando. E eu fui ficando mais velha. Numa reunião de família, onde todos estavam na mesa, eu contei essa história. Porque não era todo mundo que sabia. Antes disso, de contar pra todo mundo, eu contei pro meu pai. E meu pai ficou furioso. Ele realmente ia matar aquele homem. Mas ele não prosseguiu. Deixou pra lá. Não quis arranjar confusão. Ele era idoso, afinal. Na época era idoso, ele tava mais idoso ainda. Ficaram com muita pena dele. Deixaram passar. Contei pra toda a família lá. Todo mundo reunido na hora do almoço. E a minha irmã falou. A minha irmã, que na época tinha 14 anos. Na época que ela contou a história. Sim. E ela falou que na mesma época que ele me aliciou, que eu tinha 12 anos e ela tinha 6, ela tava indo pra escola e passou por dentro da construção. Bem sadio. E ele agarrou ela e deu um beijo nela. E ela imediatamente mordeu o lábio dele. E saiu correndo. E não contou pra ninguém. Ela ficou com medo. Com muito medo. Afinal, ela só tinha 6 anos de idade. Não dava pra entender aquilo. E aí ela teve coragem que, com 14 anos, na mesma época que eu tava contando pra minha família, ela disse. Ela teve liberdade. Ela se sentiu em liberdade de contar aquilo. E ela contou. Todo mundo ficou, o quê? Mas ninguém fez nada. Porque ele já era idoso. Então não adiantava. Ele nos aliciou. Nós duas. E quantas mais? Imagina o que ele deve ter feito com as netas. Com as outras crianças. O que será que ele não fez? Porque se ele tivesse continuado lá, ele poderia ter nos estuprado.
mas ele fez com outras crianças. A minha mãe e meu pai não fizeram nada. Nada. A minha família não fez nada. Afinal, eles só eram idosos. É muito triste ver o caso da Alice. Gente, isso realmente acontece. Isso é sério. Muito sério. São muitas crianças que passam por isso. E muitas não E se todos os sentem dias à vontade em contar. Imagina quantas crianças não se sentem à vontade em contar. Isso, no caso da Alice, aconteceu com o tio dela, né? Com o tio distante. Mas acontece com o pai, dentro de casa. Com irmãos, com os avós. Então, gente, tomem cuidado com as nossas crianças. Olhem para as nossas crianças. Educação sexual é importante. Muito importante. Eduquem as nossas crianças. Prestem atenção nos sinais. Porque nem todas as crianças se sentem à vontade para contar. Umas ficam com medo, outras se sentem inseguras apenas. Como a irmã de Alice. Não se sentiu à vontade. Quando ela ouviu Alice contando, aí ela se sentiu à vontade para contar. E ela tinha 14 anos quando ela contou. Pergunte pro seu filho. Pergunte. Converse com seu filho. Educação sexual é importante. Muito importante. E a gente não tem que ter vergonha de Não conversar dá. sobre isso com os nossos filhos. E não dá pra tolerar. Pedofilia é crime. Denuncie. Denuncie.